Se para crescer aqui no YouTube você precisa de tempo, você precisa de enfrentar essa jornada, que é um desafio aí a médio e longo prazo, mas para ter esse tempo você precisa sobreviver, você precisa pagar as contas, como é que você faz então? Bem, eu vivo há 9 anos do digital e não, o YouTube não é a minha fonte de renda. Já poderia ser se eu tivesse começado lá atrás a produzir conteúdo, porque eu sempre soube que conteúdo ele traz audiência, a audiência se torna compradores. Mas como a minha jornada no digital me levou para outro lado e eu acabei me atolando muito em serviço e procrastinando na criação de conteúdo, hoje, em pleno 2025, eu estou aqui tentando gravar um conteúdo e crescer esse canal do YouTube. Espero que vocês me ajudem aí se inscrevendo, deixando aquele like aí no vídeo, que isso vai ajudar a gente a bater a nossa meta de crescer esse canal aqui. Então, se você precisa de dinheiro para você se dedicar à sua produção de conteúdo, você tem dois problemas. É o problema de investir nesse projeto a longo prazo e o problema de que você tem que pagar as contas para sobreviver. Então, o conselho que eu vou te dar para você conseguir tocar o seu projeto não é você trabalhar no CLT. Se você está no CLT e consegue encaixar pelo menos uma hora do seu tempo, do seu dia, para você produzir um vídeo, editar esse vídeo, eu aconselho você ligar a câmera inicialmente e gravar de modo que você tenha que cortar o início e cortar o fim desse conteúdo e postar ele sem você ter muito trabalho, porque muito trabalho ele acaba te afogando nesses processos e aí você não vai ter a constância necessária para você crescer aqui. Então, se você está hoje num trabalho CLT que te permite ter pelo menos uma hora para gravar o vídeo, cortar o início e fim e postar ele aqui no YouTube, fazer uma capa bacana também, não esquece. Tudo bem, você vai se manter nesse trabalho e vai se manter produzindo conteúdo aqui, porque acredite, em pouco tempo, não é uma promessa milagrosa, pouco tempo que eu quero dizer quem sabe um ano e meio, ou até mais um pouco, você pode estar vivendo do 100% aqui do seu conteúdo. E me veio um pensamento intrusivo aqui, é que um ano e meio, 2, 3 anos pode ser pouco tempo se comparado a daqui a 3 anos você não tiver feito nada. Você vai pensar, poxa, passaram-se 3 anos, que seria esses 3 anos se eu tivesse continuado até hoje, eu já estaria com um resultado totalmente diferente. Então, essa percepção de pouco tempo aí, ela se torna pequena quando você vê que já passou esse período e você não fez nada. Legal, foi esse pensamento intrusivo que teve aqui. Então, para você conseguir, se caso você, não, eu não quero trabalhar de CLT, eu não quero ter um chefe, eu odeio sair, eu odeio trabalhar para as pessoas, eu odeio ter pessoas me mandando, eu odeio ficar dentro de uma empresa das 6 da manhã às 6 da tarde, que era esse o meu caso, eu odiava isso. Você pode prestar serviço para outras empresas, assim como eu faço. Eu presto serviço de tráfego para outras empresas e são essas empresas que pagam as minhas contas, me permitindo viver 100% do digital, fazer os meus próprios horários, me dedicar em projetos em que eu acredito, que eu acho que vale a pena, como por exemplo esse canal do YouTube aqui, e isso paga as minhas contas, me permite sustentar a minha família tranquilamente. Hoje um cliente ele me paga na média de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês para eu fazer esse serviço para eles. E é um serviço muito tranquilo de você fazer até mesmo sozinho. Hoje eu tenho um sócio, a gente toca a nossa agência em sociedade e somos só nós dois na equipe, né, para gerir todos esses clientes que a gente tem. E são eles que pagam as minhas contas e pagam as contas dele. Então, assim, esse foi o melhor caminho que eu escolhi para começar, porque eu não tive que colocar nada do meu bolso, não tive que fazer investimento nenhum, a não ser de tempo, de ir atrás dos clientes e fechar os contratos. Essa parte fica com o meu sócio, eu fico na parte mais estratégica de entregar o resultado para esses clientes e me permitiu viver do digital, quando que muita gente gasta dinheiro demais, tenta muita coisa, gasta até o que não tem para não conseguir trabalhar do digital, não conseguir viver do digital. Então,
Você pode ser inteligente e começar. Não estou falando que é o melhor caminho. Todo negócio tem os seus perrengues, tem os seus desafios. Porém, é o caminho mais seguro que você pode ter para que ele te permita você tocar outros projetos. Primeiro você sobrevive, primeiro você ganha dinheiro, primeiro você se estabiliza financeiramente. Depois você começa a olhar outros projetos, outras possibilidades para que você escale o seu ganho. A agência hoje, para eu escalar ela vai me dar muito trabalho. E eu não quero esse trabalho todo. Eu não quero ter que gerir equipe, eu não quero ter que ter processos, eu não quero ter que ficar dentro de um negócio 24 horas por dia para ele funcionar. Eu quero ter liberdade. E é por esse motivo que esse canal aqui foi criado. Porque através dele, eu sozinho consigo, lógico, vai ter um teto de faturamento, a gente vai bater um teto de faturamento, que se eu quiser ultrapassar ele, eu vou ter que ter mais equipe. Mas esse não é nem de longe, nem de... Nesse momento não é a minha preocupação com esse canal aqui. Até eu chegar lá, mas se eu quiser expandir, se eu quiser ultrapassar esse teto, basta eu trazer um pouco mais de pessoas para trabalhar comigo. E hoje, com a inteligência artificial, se torna muito mais fácil você fazer tarefas que antes você necessitava de muitas pessoas. Como, por exemplo, criar uma capa para esse canal aqui. Hoje você entra no Canva, você tem um modelo pronto que basta você colocar uma foto sua ali e já está tudo certo. Já vai funcionar e você não precisa ter um design para fazer isso ou tentar fazer você mesmo ficar muito ruim. Então, hoje já tem a inteligência artificial que te ajuda a ter uma ideia de conteúdo com base naquilo que você já estava pensando. Você consegue ali como se ela fosse um copywriter da sua empresa, do seu negócio. Você já consegue trocar uma ideia com ela ali e já trazer um conteúdo pré-formatado para você vir aqui e passar esse conteúdo para clarificar suas ideias e trazer mais contexto para esse conteúdo para você passar aqui para as pessoas. Então, se tornou mais difícil, quer dizer, se tornou mais fácil para você vir aqui produzir conteúdo, para você criar um negócio digital e viver dele. Porém, por se tornar mais fácil, mais pessoas entraram. Então, você precisa ser de fato bom. E fica tranquilo, você não vai ficar bom de início. Não espera você ficar bom para começar. Começa agora porque o processo, a prática, o dia a dia ali, você fazendo, errando, você colocando um vídeo e vendo que não deu resultado nenhum, você colocando um que começou a dar uma visualização e você fala, é por aqui o caminho, enfim, você vai aprender como nenhum outro curso pode te ensinar. A prática vai te ajudar demais. Lógico, você precisa saber do técnico, você precisa de uma direção, você não pode cair de paraquedas e achar que você vai acertar tudo. Eu estou há 9 anos no mercado, já ajudei diversas empresas e é por isso que eu tenho a noção do que eu preciso fazer para que esse canal aqui se torne a minha fonte principal de renda em alguns anos ou quem sabe até em alguns meses. Então, se você não tem como começar agora, se você não tem como dedicar o seu tempo porque você precisa pagar as contas, tenta talvez prestar serviço para outras empresas. Existem milhares de empresas procurando um profissional que saiba fazer algo aí no digital para essas empresas. Presta serviço, começa a fazer o caixa, começa a montar, criar o seu salário ali que vai te permitir viver o que você precisa viver hoje, pagar as contas que você precisa pagar. E aí sim, quando você tiver com isso estruturado, você começa a dedicar tempo aqui na produção de conteúdo. Para você ter ideia, hoje, um cliente ele me paga em média R$ 1.500, ou seja, com 3 clientes eu já ganho muito mais do que um trabalho CLT que pessoas comuns como nós temos hoje. Hoje eu acho difícil, a pessoa tem que estar há muitos anos numa empresa para ela ganhar aí R$ 5.000, mais do que R$ 5.000, né? Então, é um mercado excelente digital, ele abriu muitas portas, muitas possibilidades. Você só não começou ainda porque você está perdido, ainda não sabe o que fazer, como começar, como abandonar o seu emprego e ter ainda segurança de receber um dinheiro ali. Essa insegurança, ela dá um certo medo na gente e o medo
trava, o medo impede a gente de fazer as coisas. Então, não é que você precisa chutar o balde, largar o emprego e meter a cara aqui no conteúdo, não, né? Porque as contas vão chegar no final do mês. Se você mora com seu pai e com a sua mãe, tudo bem, eles vão te salvar aí, mas se você precisa, né, ser o provedor do seu lar, não faz isso. Você começa, arranja tempo, arranja um meio, quem quer arranja um meio, quem não quer arruma desculpa. E começa a produzir, porque, acredite, vai fazer diferença. Hoje eu estou aqui produzindo um vídeo para 0 inscritos, nenhuma pessoa assistindo, o vídeo demora um tempão para pegar aí 5 visualizações, mas é um trabalho de construção. E vamos ver onde eu vou estar daqui a um ano, né? Hoje, se não me engano, é 15 de abril, né, de 2025. Será que em 15 de abril de 2026, mantendo a constância de conteúdo aqui no YouTube, como é que eu vou estar? Eu tenho certeza que muito melhor do que eu estou hoje. Então, começa!